pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia, glória a Deus, a paz do nome do Senhor. Glória a Jesus. Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Convidar os irmãos a ficarem de pé nesta noite de quinta-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 3 para a nossa meditação. Eu ia hoje dar continuidade ao estudo sobre os dons espirituais, mas o Senhor nos direcionou para o Salmo 3. Vamos deixar para quinta-feira que vem, com a bênção do Senhor. Amém? Porque estamos em convenção. Hoje passei o dia todo praticamente atarefado. Amanhã passei na convenção e à tarde fui resolver uns assuntos do meu celular. Fui no centro fazer um plano de outra operadora. E precisei também adquirir alguns produtos de limpeza agora à tarde. Cheguei em casa, já era 6 horas. Aí já fui tomar banho, comer alguma coisa para poder já vir direto para o culto aqui. Então não deu tempo a gente deixar a mensagem sobre os dons espirituais hoje, a segunda parte. Mas não tem problema não. Deus vai nos permitir, se for a vontade do Senhor, quinta-feira que vem, com a bênção de Deus, nós estarmos aqui e vamos pregar nesse texto dos dons espirituais. Mas hoje o Senhor nos direcionou. Eu estava perguntando ao Senhor nessa tarde, Senhor, dirigindo o carro, indo para o centro, mas conectado com o Senhor, perguntando uma palavra que nós pudéssemos meditar. E o Senhor nos direcionou para o Salmo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, ó Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o Senhor, o que levanta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei milhares de pessoas que se puserem contra mim.
os que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste os meus inimigos no seu queixo. Quebrastes os seus dentes, os dentes dos ímpios, porque a salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo seja a bênção do Senhor. Amém? Deus eterno e Deus santo, estamos diante da tua palavra, Senhor. Queremos mais uma vez sermos instrumento e canal de bênção para a vida dos teus servos que aqui estão a ouvir, Senhor, esse culto, esta palavra. Os irmãos que estão, Senhor, pelas redes sociais ao vivo, abençoa o teu povo. Fala conosco. Queremos ouvir uma porção da tua palavra, que venha do teu trono, da tua vontade, do teu coração. Edifica-nos, exorta-nos e nos abençoa, em nome de Jesus. A igreja confirma dizendo amém. Glória a Deus. Os irmãos se sentem com a Bíblia aberta, por favor. Queridos irmãos, hoje o Paulinho não pôde estar aqui. Tem muitos irmãos viajando, né? Alguns irmãos precisaram viajar. E o Paulinho foi levar ali a mãe e o irmão Yuri para o hospital Antônio Prudente. O irmão Yuri ontem passou por um susto muito grande. Eu acredito que os irmãos devam estar cientes. Mas ontem, por um susto muito grande, o irmão Yuri, né? Mas graças a Deus, o Senhor não permitiu que ele viesse a acontecer o pior. Mas ele foi poupado. Tanto poupado ele, como poupado a sua mãe. Graças a Deus, né? Então a gente louva a Deus. Eu queria agradecer, aproveitando a oportunidade, agradecer aos obreiros que ficaram aqui também na quarta-feira, aos obreiros de modo geral, o pessoal do louvor, a membresia da igreja aqui no Icaraí, que sempre tem participado dos cultos aqui, e a compreensão que eu creio que os irmãos estão tendo comigo, devido a essa minha ausência, esses cultos, durante os 12 cultos. Eu estou com esse carro com problema, e a gente só está poupando o carro para poder não dar o prego, para a gente poder vir pelo menos para os cultos oficiais, tá certo? Então eu peço a compreensão da igreja, mas eu queria desde já agradecer não só aos obreiros que foram para a sede hoje, né, na convenção, mas também aos obreiros que ficaram na congregação na quarta-feira à noite, e os que também foram à convenção na quarta-feira à noite. De coração, estou grato a Deus pela vida de vocês, e também dos irmãos que têm comparecido aos cultos. Nós estamos num propósito de 12 cultos, orando todos os dias. Por exemplo, hoje é dia 9, vamos orar pelo mês 9, do ano de 2020, para que Deus possa abençoar o nosso mês 9, né? Ontem foi orado pelo mês 8 e hoje o mês 9. E hoje o Senhor nos direcionou para meditarmos sobre o Salmo de número 3, né? Diz assim a palavra do Senhor. Esse salmo, antes da gente entrar nesse salmo, eu queria que os irmãos entendessem o contexto do salmo, tá certo? Este salmo, ele vai ser relatado numa oração de angústia, uma oração de muita luta espiritual e principalmente familiar, que está sendo enfrentada pelo rei Davi. É justamente durante este salmo que Davi está numa angústia terrível, numa angústia difícil. Por quê, pastor Diná? Porque o seu filho, chamado Absalão, está em uma rebelião contra seu pai Davi. Aí você imagina a angústia que Davi está a enfrentar. Você imagina a angústia que Davi está diante desse problema. Por quê, pastor? Porque o seu filho Absalão, desejando tomar o trono, desejando tomar o reinado das mãos de Davi, tem estado em todo Israel. Quando a gente lê lá em Samuel, a gente vê essa história. Ele está indo nos muros de Jerusalém, conversando e persuadindo as pessoas, os soldados, alguns soldados, não eram todos, mas alguns soldados, algumas pessoas, para se rebelarem contra o seu pai. E Absalão, ele tinha duas coisas em seu favor. Primeiro, ele tinha uma boa aparência. Ele era um homem, que nós poderíamos dizer, um homem bonito. Cabelo, a pele, o seu rosto, né? Nós poderíamos dizer que Absalão, se fosse nos dias de hoje, era um galã de novela, Hollywood, um ator de filme. Então ele tinha isso a favor dele. E ele tinha também as suas palavras.
Absalão sabia dialogar, Absalão sabia conversar, ele sabia colocar as palavras certas para persuadir as pessoas e os soldados a ficarem contra seu pai. E então Absalão até teve êxito em algum momento. Ele conseguiu alguns soldados ficarem do lado dele contra o seu pai. E aí é onde entra esta oração de angústia que Davi faz. Davi vai relatar o que está em seu coração. E Davi vai dizer: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos, Senhor, os que se levantam contra mim. E o que eles falam, o que eles dizem no versículo 2, eles comentam, eles falam e até declaram que em Deus não há salvação para ele. Ou seja, esta era a conversa dos adversários de Davi. Esta era a visão, era o intuito que eles tinham. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem levantou Davi foi Deus. Absalão pecou no contexto de, primeiro, se rebelou contra seu pai. Nós temos que entender uma coisa: o pai e a mãe representam a bênção de Deus para um jovem. A Bíblia vai dizer que há uma promessa para um desses mandamentos. É o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, e se tu assim fizeres, tu terás vida longa sobre a terra. Ou seja, terás a bênção de Deus sobre a tua vida. Então Absalão errou nesse contexto. E o principal contexto que Absalão errou é que o Deus dos céus estava do lado de Davi. Ei, irmão, não importa quem está contra nós, não importa a multidão que se levanta, as adversidades, as lutas, as provações e as dificuldades. O que importa é se o Deus dos céus está do nosso lado. Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra a nossa congregação, a nossa vida, a nossa família e o nosso ministério? Vamos aplaudir o Senhor nesta noite. Glorificado seja o Senhor para sempre. Eu me lembro, sabe de quê, irmão? Eu me lembro da rebelião de Satanás, né? Se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que com a sua cauda o dragão, que fala de uma simbologia de Satanás, o dragão era símbolo de Satanás, né? Com a sua cauda ele derrubou a terça parte das estrelas, ou seja, ele confundiu os anjos e fez com que esses anjos ficassem do lado dele. E quando eles despencaram de lá para cá, deixou de ser anjo de luz para ser diabo. Satanás deixou de ser anjos de Deus para se tornarem simplesmente demônios. E então essa rebelião de Absalão mostra como nós devemos pensar duas vezes quando quisermos nós filhos se rebelar contra nossos pais. As moças que estão me ouvir, os rapazes que estão me ouvir. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque o filho nunca será maior do que o pai. É por isso que nós filhos, eu já perdi meu pai, mas a minha mãe ainda é viva hoje, graças a Deus. Mas a gente tem que entender uma coisa: a gente tem que respeitar nossos pais, e temos que, se queremos a bênção de Deus, temos que entender que nós nunca podemos ser maior do que nossos pais. Nós somos, primeiro eles são, depois que é que nós viemos a ser pessoas, gente, né? Então Davi põe a sua confiança em Deus, e diz no versículo 3, porém tu, Senhor, tu és o meu escudo, e tu és a minha glória, o que levanta a minha cabeça. Davi sabia de que Deus estava do lado dele, porque Deus havia levantado ele. E Davi diz uma coisa muito importante: tu és aquele que levanta a minha cabeça. Sabe quem é que pode nos abençoar e nos exaltar? O Senhor. Davi tinha esta consciência. Davi sabia de que quem o havia tirado lá do deserto e o trazido para o trono, era ele que havia feito isso por Davi. Era ele que havia o abençoado.
Era ele que o havia levantado, era ele que havia erguido a sua cabeça, exaltou ele sobre um posto maior em Israel, que era de ser rei. Você nunca se esqueça disso, irmão. Se hoje você está morando bem, se hoje você está com um emprego abençoado, se hoje você está com a saúde, se hoje você tem uma família, se hoje você chegou aonde você chegou, porque o Senhor te colocou aonde você está. Tenha consciência disso, nunca esqueça da onde Deus te tirou. Não, pastor, mas o senhor não sabe quem eu sou. Eu moro numa situação difícil, uma casa humilde, uma casa simples. Eu passo certa dificuldade financeira, eu enfrento isso, eu enfrento aquilo. Mas, irmão, nunca esqueça de que você antes estava morto nos seus pecados e seus delitos. Antes você caminhava para o inferno sem ter esperança de salvação. Antes você era cego e não via. E hoje você enxerga, hoje você vê. Hoje você está salvo, hoje você está remido, comprado. E tem um nome escrito no livro da vida. E quando morrer vai morar no céu. Então seja grato ao Senhor pelo que Ele fez pela sua vida. Aplauda o Senhor nessa noite. Glorificado seja o Senhor. Tu és o meu escudo. E tu és o que levanta a minha cabeça. Davi era consciente de que Deus o defenderia. Ei, irmão, tem situações que não é nós que vamos nos defender. Tem situações que é Deus que vai falar por nós. Deus, em outras palavras, é que vai responder por nós. É Deus em que vai tomar a atitude para dar uma resposta em nosso lugar. Eu acho melhor a resposta de Deus do que a nossa resposta. Eu acho melhor a justificativa de Deus do que a nossa justificativa. Quando eu cheguei na Canaã, irmãos, eu fui muito perseguido. Eu vindo do ministério do Tempo Central, e nós estávamos numa igreja bem pequenininha, lá no bairro de Fortaleza, perto da casa que na época eu morava com a minha esposa. E nós chegamos e tinha um diácono. E esse irmão, ele, por falta de maturidade, espiritualidade, não sei, ele tinha muito ciúme. Tinha ciúme da gente. A gente recebeu a juventude para cuidar e ele gerava fofoca, gerava contenda, gerava intriga. E nós calados, eu e a minha esposa, a gente sempre foi assim, calado. E o nosso supervisor na época fez uma reunião de obreiros, mais ou menos os 25 obreiros que a gente começou a ter, juntando com professores, auxiliares do departamento infantil e tal. E numa reunião lá, o pastor foi fazer reunião, passar as informações do ministério, e a irmã levantou-se, diaconisa, e disse assim: mas pastor, eu não concordo. Mande nada aqui, o senhor está dando privilégio para ele, está protegido. Assim, assim, assim. Começou a falar minhas falhas, né? E a minha esposa disse assim: meu filho, diga alguma coisa em sua defesa. Fale alguma coisa. Eu disse: não, vou ficar calado. Sai para aguentar um negócio desse. Terminou a reunião, ela veio: irmã Dinardo, me perdoe. Eu só sou sincera. Que tem para falar, eu falo mesmo. Não meço essas palavras, não. Tá certo, irmã. Deus te abençoe. O tempo passou. A gente também foi ao diaconado, fomos aos outros ministérios dentro do departamento, dentro do ministério no outro departamento. Estou há 7 anos já. E esses irmãos, eu queria dizer para vocês, irmão, nós temos um advogado. Você sabia que se eu e você entrarmos lá no júri, numa audiência, nós não podemos falar sem ser permitido? É por isso que existe a função de advogado. Sabe o que significa advogado? Aquele que fala no lugar do outro que não pode falar. O advogado, ele é uma representação de uma pessoa física ou jurídica, de uma empresa.
E ele está representando aquela pessoa nos moldes da lei para ganhar uma causa, para absolver ou para acusar. Mas nós, como pessoas qualquer, não pode chegar lá do seu juiz e falar qualquer coisa não, que ele manda nós se calar. O que eu quero dizer com isso, pastor? Tu és o meu escudo. Tu és o meu protetor. Quando a língua se levantar contra mim, a palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada e forjada contra Israel, contra a igreja prosperará. E nenhuma língua em juízo nos acusará. Porque o Senhor é o nosso advogado fiel, justo Deus que nos defende, o nosso escudo. É isso que Davi estava dizendo. Tem situações que nós não precisamos falar, nós só precisamos entregar na mão do advogado. Tem situações que nós não precisamos nos defender, nós apenas entramos no quarto, abrimos a porta, dobramos o joelho, entregamos na mão do justo juiz, que ele julga com verdade e com equidade. Quantos podem aplaudir o Senhor? Deus é o meu escudo e fortaleza, a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Davi tinha consciência disso. Quem colocou Davi no trono era o único que poderia tirar ele do trono, irmão. O que é teu é teu. Oh, irmãos, eu queria dizer algo para vocês. O que é de vocês, é de vocês. Juventude, o que Deus preparou para vocês é de vocês. Ninguém toma, irmão. Ai, mas aí tem aquele negócio, perdeu a bênção. Que perdeu bênção de nada? Se era para mim, era para mim. O que é para você, é para você. O que é seu, é seu. Pode passar o tempo que passar, mas o que Deus prometeu para você, ninguém vai tomar. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Note que Davi não tinha dúvida. Ele me ouviu do seu santo monte. Davi fala sem titubear. Ele me ouviu. Com minha voz clamei. Sabe por que Davi está dizendo isso? Porque Davi tem consciência plena de que a sua oração tem sido ouvida nos céus. Nós não podemos orar com dúvida, irmão. Tiago diz que quem duvida é como a onda do mar, do Icaraí. Uma hora a onda vem bem para cá, aí de repente amanhece o dia, a onda já seca mais um pouco para lá, anoitece, ela vem para cá. Nós não podemos ter dúvida, nós temos que ter certeza. O nosso clamor, a nossa causa, a nossa justiça, Deus vai fazer, Deus vai ouvir, Deus vai responder. Deus está vendo, Deus está contemplando e vai ter a resposta de Deus, porque Ele ouviu a minha oração. Quantos podem aplaudir o Senhor? Ele ouviu a minha oração, Ele tem ouvido a nossa oração, a nossa aflição. Não tenha dúvida, tira essa dúvida da cabeça. O ano de 2020 é o ano da resposta. O ano de 2020 é o ano do retorno do teu clamor que chegou lá e está retornando para Deus te abençoar aqui na terra. Vai ter resposta, não tenha dúvida. Tenha medo não, irmão, confia no Senhor. Com a minha voz, mas pastor, a minha voz é... Sabe o que Davi está dizendo? Algo muito particular, a voz dele, o tom de voz, o timbre de voz dele. Deus ouvia a voz dele. Ou seja, Deus conhece suas ovelhas. Nós conhecemos nossos filhos. Quantos tem aqui mais de 2 filhos? Eu tenho 2 filhas, meninas. Quantos tem mais de 2? Levante só sua mão assim, ó, pronto. Vocês sabem discernir a voz de cada um dos filhos, não sabe não? Sabe. Pode botar Letícia e Isabelle num quarto e bota só a voz para sair pelo telefone para você ver se eu não digo. Essa voz é de Letícia. Essa voz aqui já não é de Letícia, é de Isabelle. Eu conheço a voz. Agora você imagina quantas vozes tem no mundo. Você imagina quantos filhos tem Deus. Aí você imagina que Deus conhece cada DNA.
Aí você imagina que Jesus no Evangelho disse assim: Ele sabe até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus nos conhece em tudo. Ele sabe quando o teu grito é de desespero, quando o teu grito é de clamor, é de angústia. Deus está ouvindo, e se Ele está ouvindo, tem resposta. Davi está dizendo: com a minha voz, com a minha fraca voz, com a minha voz rouca, com a minha voz diferente, mais grossa, mais fina, Deus está me ouvindo. Ele me ouviu do seu santo monte. E por Ele ter me ouvido, eu me deitei, cheguei a dormir, acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabia quantas pessoas já não dormem hoje, irmão? Você sabia que dormir é saúde? Quando a gente é novo, a gente passa noites, né? Às vezes trabalhando, falando trabalhando, viu, irmão? Não pensa que é farriando não, viu? Trabalhando. A gente trabalha de turno, vira o turno, é médico, é enfermeiro, é frentista de posto 24 horas. Vários empregos, supermercado que funciona 24 horas. Tem alguns aí, né, em Fortaleza. São Paulo é uma cidade que não dorme. A cidade não dorme. Funcionando direto, só troca os turnos dos funcionários. Mas o sono, se você estudar sobre o sono, você vai ver que ele produz saúde. E nós que estamos tão preocupados com as coisas materiais, com o dinheiro, com muitas outras coisas, a gente sai correndo de um lado e para o outro, buscando. Realmente a gente precisa honrar nossos compromissos, né, irmão? Pagar nossas continhas, né? Mas tem gente que é demais, que busca a riqueza, não dorme, não descansa. Sabe o que vai acontecer? Fica doente. Porque é pelo menos um cristão com saúde, no mínimo 8 horas por noite. Por quê, pastor? Mas não consigo não, só durmo 5, 6. Tudo bem, mas a vida vai te cobrar. O teu corpo, a tua matéria vai te cobrar isso aí. Porque você precisa descansar os órgãos internos. Você precisa descansar a sua mente. Você precisa desconectar com a internet. Porque quando a gente está acordado e conectado, irmão, isso aqui não descansa não, é direto, trabalhando. Uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito importante, que eu nunca vou esquecer, vou levar para a minha morte, se Deus permitir, e eu não esquecer, é que o fígado, a partir das 20 horas da noite, ele fica em stand-by. Ou seja, o fígado, que é responsável para tirar a gordura dos alimentos, e o intestino para fazer a digestão, a trituração, que começa nos dentes, e vai pelo bolo alimentar, pela saliva, e vai começar a ser destruído do intestino. O intestino é responsável para fazer essa digestão e separar os nutrientes, as vitaminas para o organismo, mas o fígado é responsável por sugar a gordura e ajudar o intestino na digestão. Mas quando chega às 20 horas da noite, você querendo ou você não querendo, você acordado, ou seja lá como for, trabalhando, sentado em pé, ele descansa. Deu 20 horas, o fígado diz assim: eu vou agora ficar funcionando das minhas 100% de trabalho, eu só vou trabalhar 10%, eu vou deixar agora o intestino trabalhar o restante da madrugada. É por isso que quando a gente come uma comida muito pesada de noite, tem que tomar um chazinho de boldo para ajudar. Tem que tomar um engolve, né? Sabe por que é isso? É porque o teu corpo descansa. Agora, uma coisa que eu perguntei para o meu professor, que eu disse assim: professor, quem foi que disse para ele que é 20 horas? Que ele precisa dormir. E que horas é que ele acorda? Ele disse: rapaz, no outro dia, 5 horas, ele já começa a acordar. E 6 horas está 100%. É por isso que muitas pessoas se acordam de manhã com muita fome, porque ele está 100% de manhã, ajudando o intestino na digestão dos alimentos. Aí eu pergunto para vocês, irmão, aí eu perguntei para o professor, e quem foi que disse para o fígado que é 8 horas da noite? Ele disse: rapaz, isso é coisa de Deus, tu crê em Deus? Eu disse: que hora eu não creio. Nós precisamos dormir, irmão. Por que eu estou falando de dormir? Porque só dorme, só descansa quem confia em Deus. Só dorme na polpa do barco quem sabe que as ondas podem estar altas, mas não vai naufragar o barquinho.
Aleluia! Tem gente que dorme, bota a cabeça no travesseiro, mas rola para um lado, rola para o outro, toma remédio, porque não consegue descansar, não consegue ter uma mente de paz. Mas nesta noite, em nome de Jesus, receba de Deus a paz para você ter uma noite de descanso, porque Deus vai te deixar dormir e vai te levantar, porque Ele te sustenta. Quantos podem aplaudir o Senhor? Ele te sustenta. Aleluia! Confia em Deus, rapaz. Agora os jovens aqui vão gostar dessa novidade. Adolescente tem que dormir no mínimo de 10 horas para cima. Mas também não pode ser o dia todo não, viu, irmão? Mas por que tem que dormir mais, pastor? Porque é necessário, porque o sonho só tem um hormônio do crescimento. Esqueci o nome dele, ó. O hormônio do crescimento. Ele só faz crescer quando o quarto está escuro, total. Aí você entra em sono profundo, aí você que é jovem, eu não cresço mais não. Mas para quem está com 15, 16, aí ele entra em atividade. Mas rapaz, aí eu fiquei, professor, mas tanta coisa, para que essas coisas? Aí eu perguntei, isso só é no escuro? Ele disse, no escuro total. Se tiver luzinha de celular, aquela azulzinha, inibe. Olha aí, irmão. Tiver lâmpada, aí o pastor, aí eu perguntei, professor, e se eu dormir durante o dia? Ele, não é a mesma coisa não. Você não entra em sono profundo. O sono profundo é na madrugada. Olha. Irmão, mas esse Deus é muito bom, não é não? Deus te deu 24 horas, todo dia, para tu ter 8 horas para dormir, no mínimo. Se for jovem, 12, 15, tá bom. Bem jovem, né? Para não ficar muito preguiçoso. Aí tu tem 8 horas para trabalhar, algumas horazinhas para fazer umas extras. Só para quem é casado, né? Quem é noivo tem que esperar o tempo de Deus. Mas para quem é casado, umas horazinhas para namorar também, né? Umas horazinhas para sair com a família, passear. E você não pode esquecer de tirar um tempinho também para vir cultuar o Senhor. Para estar em oração, para estar lendo a palavra, para estar louvando. Porque tem gente, irmão, que passa o dia todinho e diz assim, eu não fui para o culto, não, porque eu não tive tempo. Mentira, rapaz. Todo dia tu recebe 24 horas, tu que não está sabendo administrar o teu tempo e nem está priorizando o Senhor na tua vida. Se esquecendo de que você acorda, levanta, dorme de novo, porque o Senhor te sustentou. Porque o Senhor te deu livramento, porque o Senhor foi contigo, abençoou o pão na tua mesa, chegou junto na hora que você precisou, tudo foi Ele. Então abra a boca para dar glória a Ele. Eita Jesus, aplauda o Senhor, rapaz. Glória a Jesus. Eu me deitei, eu dormi e acordei. Oh, glória. Tudo porque o Senhor me sustentou. O Senhor era tudo na vida de Davi, irmão. Não temerei os milhares de pessoas que se puserem contra mim. Não temam as dificuldades, as guerras, as críticas, as lutas. Ai, pastor, vou sair da igreja por causa das lutas. Então, meu irmão, saia do mundo. Vá lá para Marte. E olhe lá que chegar lá não tiver luta também. Que aonde tem ser humano tem luta. Você vai trabalhar numa empresa, tem guerra com os funcionários. Aqui tem um funcionáriozinho que faz raiva a você. Você faz raiva a ele. Faz raiva o patrão. Aí procura uma igreja perfeita. Não tem. Quando nós chegar no céu, você encontra. Que na terra não tem. Tá certo, irmão? Então, não tenha medo de luta, não. Eu não tenho medo de luta, não. Eu não tenho medo de luta, não tenho medo de guerra. Não. Não tenho medo da morte. Não. Quando ela vier. Jesus não disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, volta a viver, vai voltar a viver? Viverá? Pois é. Muita gente desiste porque
Pai, irmão, Pai Senhor, não, vai sair da igreja. Muita luta, muita guerra, muita perseguição, muita prova. Aí, meu irmão, pronto. Muita decepção. Irmão, o mundo decepciona nós todo dia, toda hora, e nós não saímos do mundo. Aí sai da igreja por causa de uma guerra, uma luta, uma prova, uma decepção. Não faça isso não, meu irmão. O Senhor é por você. Olhe só para Ele. Davi não foi abrir a boca e dizer, eu acho que eu vou morrer. Porque meu filho mais lindo, mais bonito, está contra mim. Rebelião, um exército contra mim. Não, Davi foi orar. Davi olhou para o Senhor. Davi foi orar e foi buscar o Senhor. Porque ele sabia, como disse Paulo, em quem ele estava crendo. Aí ele vai dizer, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Porque tu feriste os meus inimigos nos seus queixos e quebraste os dentes dos ímpios. Isso é duro, irmão. Mas Absalão pagou pelo preço da sua própria vida, sua rebelião contra seu pai. Absalão entrando para guerrear contra seu pai. Seus cabelos, que eram longos, ficaram presos em um carvalhais. E um dos soldados de Davi, porque Davi não podia, irmão, guerrear contra seu próprio filho, meu Deus do céu. Mas Salomão é assassinado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Absalão é assassinado com seus cabelos presos em um arbustos, é assassinado, em um carvalhal é assassinado. Davi está dizendo, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feriste os meus inimigos nos seus queixos e quebraste os dentes dos meus inimigos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Que toda língua, que toda palavra contra a minha vida, a minha casa, a tua casa, a nossa igreja, as nossas atividades, os nossos planos, o Senhor vai quebrar estas palavras. O Senhor vai calar a língua que se levanta contra nós. O Senhor vai fechar a boca dos acusadores. O Senhor vai fechar a boca dos ímpios. Porque dente quebrado não fala, não age de maneira coerente, correta. Sabe o que é isso? O Senhor vai pelejar por Davi. Quem peleja pela igreja do Nordeste, do Brasil, é o Senhor. Quem peleja pela minha vida e pela tua vida é o Senhor. Eu lembro do Salmo 46, quando o Senhor diz, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado na terra. E o salmista louva e diz, é Ele que faz cessar as guerras até no confim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Te preocupa não, irmão, que a tua casa não vai ser destruída. O teu ministério não vai ser atingido. A tua família está guardada, porque o Senhor vai se levantar contra toda língua que vier contra você. Ei, irmão, uma vez o pastor abriu uma igreja perto de um terreiro de Umbanda. E a mãe de santo disse assim, eu vou fazer um trabalho. Aí bateu a foto do pastor, saindo da igreja. Vou botar numa... Mas tá engraçado, irmão, porque não dá certo não. Amarrar aqui, costurar na boca do cururu. Irmão, morre o cururu. Morre o gato preto, a galinha roxa. Macumba não pega em crente não, irmão. Rasga mortalha, não. Os irmãos lá no... comendo um bolo no aniversário, eu e mais dois irmãos. Aí passou uma rasga, né? Aquele bicho rasgando, né? Aí quando eu olhei por lá, os irmãos estavam lá dentro de casa correndo. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, não é crente não, tu. Irmão, contra crente não tem simpatia, não tem rezadeira, não tem benzedeira. Não tem macumba, não tem guarda de arruda, não tem demônio, não tem tranca-rua, porque o Senhor abre todas as ruas. Não tem nada contra a igreja do Senhor. Aplauda o Senhor.
Ô, glória! Tenha medo não, meu irmão. Senhor, fecha a boca dos demônios, fecha a boca do leão, apaga fogo. Ô, glória! Deus faz o que Ele quiser. Levanta-te, Senhor, e salva-me. A salvação vem do Senhor. Versículo 8. E sobre Caraí será a bênção do... Olha como é que eu fechei essa mensagem. Sobre a vida do irmão Adinardo, da família dele, será a bênção do Senhor. Sobre a vida dos irmãos do louvor e a família dele, será a bênção do Senhor. Sobre a vida dos obreiros e a família dos obreiros, será a bênção do Senhor. Sobre os irmãos, homens, mulheres, jovens, crianças da igreja do Icaraí, será a bênção do Senhor. E é dele que vai vir a salvação para nossas vidas. Fique de pé neste momento. O teu socorro vem do Senhor, a tua bênção vem do Senhor. O teu escape vem do Senhor. A resposta que o teu inimigo quer que você abra a boca e dê, não vai vir de você, vai vir do Senhor para ele. E vai ser pesado. Vai ser pesado porque ninguém mexe com um crente que é servo do Senhor. É um perigo mexer com um crente que serve ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, uma canção. Tem alguém que está nos visitando? Nem fiz a apresentação. Opa, sejam bem-vindos. Olha os visitantes, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A igreja local está feliz, irmão.